noite. Pessoal, fechando esse módulo dos verbos, né, tempos e modos verbais, nós vamos estudar agora a correlação verbal. O que é isso, né? A correlação verbal é uma articulação entre os tempos e os modos verbais, que nós já vimos. Então, nós utilizamos esses tempos e modos associados numa mesma frase, num mesmo texto, contribuindo para a compreensão do que eu quero dizer. Porque se a gente utiliza um verbo no tempo ou no modo errado, a gente pode causar ambiguidade, a gente pode tornar nossa mensagem não tão clara. Então, podemos dizer que a correlação verbal está mais associada à semântica, né? Que é o significado daquilo que eu estou dizendo. Um exemplo que aparentemente está ok, né? Mas que pode gerar uma ambiguidade, ó. Vitor comeu a comida que pôs no prato. Aparentemente tudo ok, né? Mas, dependendo de quem interpretar essa frase, poderia pensar, mas ele comeu a comida, de repente para provar se estava boa ou não, e depois pôs no prato, ou ele pôs no prato e depois comeu, né? Fica uma dúvida. Dependendo de quem for nosso interlocutor, ele pode ficar, ué, mas o que será que veio primeiro, o que será que veio depois? Daí um exemplo da correlação que viria para desfazer essa ambiguidade. A partir do momento que eu tenho duas situações passadas, né? Ele comeu e ele pôs. As duas aconteceram no passado. Então eu posso utilizar dois tempos verbais diferentes, em vez do mesmo, como foi colocado aqui, para desfazer a ambiguidade. Então eu usaria o pretérito perfeito do indicativo, né? Então, comeu, ok, ele comeu a comida. Eu estou partindo do princípio que primeiro ele pôs no prato, né? Depois foi que ele comeu. E daí, para desfazer a ambiguidade, eu uso o pretérito mais que perfeito, que é aquele que indica uma situação que ocorreu anterior à outra. Então, Vitor comeu a comida que pusera no prato. Lá na aula dos tempos verbais, eu falei, né, para a gente lembrar que o mais que perfeito é aquele que tem o Rzinho aqui. Daí sim, fica bem claro, eu desfiz a ambiguidade, eu entendo que ele primeiro colocou a comida, né, um passado anterior a outro passado, depois ele comeu. E há outros exemplos, né, a correlação verbal ela pode ser feita com diversos tempos verbais, né, e misturando também os modos. Aqui são os mais recorrentes, o que a gente utiliza mais no dia a dia e que pode provocar uma ambiguidade. Agora, veja, o futuro do presente do indicativo associado ao futuro do subjuntivo. No caso aqui, o futuro simples, né? Lembra que o subjuntivo tem o simples e o composto. Então, o futuro do presente é aquela ação que vai acontecer dali um tempo, né? Então, contarei a novidade quando ela chegar. Então aqui, lembram que o futuro do subjuntivo tem o quando, podendo estar explícito ou não, mas na maioria das vezes explícito, né? Então eu associei o futuro do presente do indicativo, que é o contarei, e o futuro do subjuntivo, quando ela chegar. O mesmo acontece aqui, ó, em que houve o futuro do pretérito do indicativo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. Veja, eu contaria, né? É aquela ação que pode ocorrer no futuro, mas depende de outra, né? E qual é essa outra da qual ela depende? É essa representada pelo pretérito imperfeito do subjuntivo. Se ela chegasse. No pretérito imperfeito, lembra que tem a palavrinha se? Então, ela apareceu aqui também. Então, eu contaria a novidade, né? Algo que poderia acontecer no futuro, mas que depende de alguma coisa. Do quê? Dela chegar. E, por fim, o presente do indicativo associado ao presente do subjuntivo.
Então, presente já é mais fácil, né, da gente trabalhar, não gera muita dúvida, como os diversos pretéritos, né? Mas exijo, é uma situação atual, né? Eu exijo o quê? Que ele esclareça o ocorrido. Lembra que no presente do subjuntivo vai aparecer o conectivo que? Então, ele apareceu aqui. Exijo que ele esclareça o ocorrido. Então, como eu disse, há várias possibilidades de fazer essas correlações, né? Aqui são alguns exemplos, mas é importante a gente ter em mente para que serve a correlação verbal, né? Que é justamente a associação dos diferentes tempos e modos verbais, contribuindo para que eu seja compreendido perfeitamente pelo interlocutor, evitando que o meu texto, que a minha frase apresente ambiguidades. Estude.